Começar a nossa live de hoje sobre TPM e o ambiente profissional. Oi, Sol, tudo bom? Você tá me ouvindo direito? O fone tá bom? Eu tô usando esse porque... Isso. Ah, então tá bom, Sol. Então você tá dando pra ouvir direito. Oi, Ivi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, o pessoal tá chegando aqui na nossa live. Vou esperar um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Né? Mas ficou ótima. Ficou muito legal agora a iluminação, tá muito bom. Gostei. Ficou muito bacana. Gravar à tarde, e da tarde pra noite, o cenário já completamente ali. Já muda completamente. Na casa, né? Olá, pessoal que tá chegando. Tô vendo que o pessoal tá entrando aqui. Boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, né? Falando aqui hoje sobre TPM no ambiente profissional, né? Que a gente já sabe que é tão desafiador certas coisas, né, Ivi? A gente sabe que é ser mulher, estar assim, todas essas tribulações que a gente já tem que passar, todas as coisas, a gente sabe também que TPM é mais uma delas aí que a gente passa ali todo mês, né? A maior parte das mulheres. Então é mais algo assim pra gente pensar e que a gente precisa falar mesmo, né? Para refletir a respeito. Passa e às vezes a gente já nem se dá mais conta disso, né? A gente realmente passa, quando vai ver é que a gente olha para trás e fala, era um TPM, né? Então eu fiz muito esse exercício aqui, me preparando para essa conversa nossa. Porque é aquilo, né? A gente que realmente tem vezes que passam meses e a mulher nem percebe, na verdade, que era um sintoma de TPM, aquilo que ela estava sentindo, né? Que era uma série de alterações, de ansiedades e tudo mais, e eram os hormônios vindos pela TPM mesmo, né? Boa noite, Lojas Eu Aqui tá entrando. Olá, boa noite. Olá. Eu vi minha mãe ainda aqui, daqui a pouco minha mãe tem que vir. Oi? Tá um pouquinho baixinho, Ivi, só. Tá um pouquinho baixinho, peraí. Acho que agora... Pronto. Melhorou. Eu não fiz nada, tá? Não, mas melhorou. Não sei se foi mais pra frente ou se foi aqui. Ah, então tá bom. Acho que agora tá. Deu. A Ivi, para quem não sabe, ela também ela é escritora, é advogada, tem um trabalho maravilhoso, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre esse trabalho. É maravilhoso, assim, acho que o livro dela, a jornada, a trajetória de vida dela é muito bacana, né? A conheci, né? A gente se conheceu faz pouco tempo, né, Ivi? Na verdade, foi através da live da semana passada, né? Que ela assistiu e acabou fazendo aqui com a gente uma parceria, né? A gente acabou se conversando, viu que tinham muitas coisas em comum e que a gente podia trocar, né? Que podia muito agregar aqui a nossa discussão. Eu acho que aquilo que eu falo para vocês, né? Estamos construindo o Tempinho para Mim, né? Uma construção feminina, né? Então nós mulheres aqui juntas construindo uma série de coisas legais, bacanas, para que a gente possa realmente pensar no nosso bem-estar, pensar no nosso... como se fazer esse momento de TPM ser um momento mais tranquilo, mais sereno, né? Boa noite, a Tânia tá aí, a Mônica... Olá, mandem um oi pra gente pra saber se tá tudo bem, tá ouvindo o áudio, tá tudo ok? Pessoal, puderem dar um oi, um coraçãozinho. Isso, que a gente sabe que o Instagram, ele toda vez que a gente tem aqui uma live mais movimentada, não é, Ivi? Que a gente tem uma automação dele, aumenta, as pessoas, ele acaba divulgando para mais pessoas, né? A live, enfim, a circulação, para que a gente possa cada vez mais ter público e cada vez mais ter pessoas assistindo, tá bom? Exatamente. E ainda tem um aviãozinho aqui embaixo que o pessoal pode usar para mandar para as amigas e para os amigos, porque eu acho que eu tô vendo aqui o público masculino. Oi, Tati. É predominante aqui. É verdade, né? Tem que esse aviãozinho mandar para as pessoas e a gente fala também. Convidem os homens, sabe, mulherada? Porque eles também precisam fazer parte desse movimento, né? Como eu disse na live da semana passada, eles não estão
acostumados muitas vezes a falar de TPM, não entendem de onde vem, né? Tem aquela educação básica, às vezes, na escola ali, da biologia, e nunca se aproximou muito mais disso tudo, né? Desse universo dos sentimentos femininos e tudo mais. Então, chamar os homens também aqui para a live, acho que vai ser muito legal. Eu vi que entraram 2 homens aqui, entrou o Vini Belisário, entrou o Jean também. Então, sejam bem-vindos, rapazes, que estão aqui com a gente. Né? Então, vamos começar, Ive? Eu acho que a gente já pode, né? Ive, fala um pouquinho pra gente sobre você, quem é você, sobre o seu trabalho. Essa pergunta não é fácil. Não. Uma coisa que eu aprendi é a pensar muito no quem eu sou, além da resposta óbvia que sempre seria sou uma advogada, né? Tive várias provocações nesse sentido. Então, para a live de hoje, eu pensei o seguinte, eu começo contando, eu tenho 38 anos, eu menstruo desde os 11 e eu imagino que eu devo ter tido mais ou menos umas 324 TPMs na vida, tá? Porque eu não tive filhos, então eu fiz ali uma média para poder ter uma ideia. Então, por um lado, eu fiquei meio preocupada, pensei, nossa, 324 TPMs, como é que eu consegui isso? Por outro lado, eu consegui trilhar ali um caminho que eu tinha escolhido para mim. Entrei na faculdade que eu queria, a faculdade de Direito da USP, fiz todas as pós-graduações que eu queria, escrevi os livros jurídicos, até chegar, me casei. Infelizmente, meu marido faleceu, mas eu sobrevivia também à saudade que eu tenho dele. E, além disso, comecei a cuidar de mim para outras coisas. Comecei a olhar para a autoficção, para a literatura. Daí veio o blog, portasabertas.blog. Veio o meu livro, que é esse que está aqui, Mensagem Subliminar. E vieram outros assuntos que eu acho que essa liberdade que eu fui conquistando ao longo do tempo permitiram. Então, com certeza. Eu trabalho 324 TPMs. Minha mãe, eu queria muito que ela estivesse aqui, ela já está, porque ela está testemunha, ela sabe quanto que deu de trabalho, mas é gerenciável, né? É uma trajetória, né? Mas é uma trajetória muito rica, né? A Ive fez muitas viagens também, não é, Ive? Que a gente, que você me contou um pouquinho de vários lugares, muito bacana isso. Acho que você teve em contato com várias pessoas, várias culturas, isso traz uma bagagem muito legal, né? Para o dia a dia, para tudo, né? Para a vida, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais está em contato com as pessoas, né? Muito bacana. Exatamente. A gente fica muitas vezes olhando só para aquele espaçozinho que a gente ocupa, né? Mas a gente viaja e vai tendo outros contatos, já percebendo que às vezes aquela dor é a mesma, ou não percebe que tem uma dor ali, a gente às vezes já bota um julgamento em cima da pessoa, aí a gente volta um pouquinho e pensa, será que ela estava de TPM? Será que eu devia ter tomado um pouco mais de cuidados? Enfim, acho que tudo isso a gente vai aprendendo e pensando. Né, o que está acontecendo ali, o que tem por detrás daquilo, né? Que dor que está escondida ali, né? Eu acho que é muito, sabe, meninas, que a gente fala dessa empatia de nós sermos uma com a outra, de entender e talvez pensar, será que ela está de TPM, será que ela não está? Porque eu conversei com várias mulheres hoje que estarão conosco em futuras lives e a gente conversou muito sobre isso, né? Que quando você fala TPM, a maioria das mulheres entende. A expressão facial geralmente é a mesma, tipo, tá, e assim, não precisa fazer muito esforço para explicar, porque entende o que é passar por uma TPM, né? Quais são os sintomas, as dores que a gente sabe que tem inchaço, que tem, às vezes, dores nas mamas, que tem a parte de você não estar bem emocionalmente, né? Tudo isso acontecendo por alterações hormonais e da quais a gente não tem uma escolha, é uma questão biológica. Isso vai acontecer enquanto a gente menstruar e depois, quando a gente entrar na menopausa, são outras coisas ali que acontecem, mas, assim, são os hormônios ali e a gente passa por isso todo mês. Então, é importante a gente dar atenção como algo de qualidade de vida, né? O que a gente está vivenciando todo mês e como isso tudo pode ser transformado de uma forma mais leve para que a gente possa passar com maior qualidade de vida. Né? Eu acho que essa é a grande proposta da gente conversar a respeito e também fazer um trabalho que sirva para todas as mulheres, né? De todas as idades, as classes, porque nós menstruamos muito mais do que nas outras gerações, né? A gente engravida muito menos, então as nossas menstruações elas vêm mais em abundância. Então, como que a gente vai lidar com isso tudo e como que a gente pode passar por esse período da melhor forma possível, tá bom? Ive, você acompanha...
Pode falar, pode falar. Eu ia só fazer um pequeno comentário. Você falou aqui que as mulheres olham e às vezes elas já identificam. Eu acho que temos as que identificam, que já tem ali talvez uma sensibilidade um pouco maior e entendem isso, mas tem muitas que às vezes nem você falando que você está passando por aquilo, aquele momento em que você espera que ela fale, eu entendi do que você está falando, vamos então parar um pouquinho aqui e pensar. Às vezes a gente não tem esse apoio delas próprias. Eu já ouvi tomei tanta cacetada na cabeça, inclusive das mulheres, mas desde aquelas que dizem, mas você já menstrua há tanto tempo, você ainda não se acostumou com isso, né? Então eu acho que é um trabalho da gente disseminar essa mensagem para as mulheres também e para os homens entenderem pequenos sinais que a gente às vezes acusa ali, e aí faz parte da nossa biologia. Exatamente, é o trabalho de conscientização, né? Acho que para todos, quanto mais a gente tiver consciência sobre o que é isso, na verdade, né? E quanto isso pode afeta não só as mulheres, mas todo ao redor, e como que a gente pode trabalhar para isso ser de uma forma positiva, né? E realmente treinando um olhar mais sensível para isso tudo, né? E você acompanha algum movimento feminino, participa de alguém que oriente, que fale sobre questões de TPM? Você conhece algum movimento desse sentido? Bom, é uma coisa que eu não coloquei na minha descrição. Eu trabalho numa área muito específica do direito, que é a área de seguros e previdência privada. São setores que tiveram uma predominância, tanto os seguros quanto a previdência privada e o próprio direito, uma predominância masculina muito forte, e eu fui vendo isso aí ao longo dos meus últimos, sei lá, talvez uns 17 anos de carreira. Eu fui vendo muitas mudanças acontecendo por conta de coisas que eu não sabia. A gente vem de uma geração homofóbica, gordofóbica, racista, machista. Eu acho que muito se caminhou nesse meio tempo, e inclusive nesse mercado eu via, muitas vezes me questionava por que às vezes só tinha uma sócia no escritório, por que só tinha uma palestrante e outros todos eram homens. E daí eu vou destacar aqui o trabalho de duas organizações, não é um trabalho próximo, mas assim, eu acompanho, que é o IDES e o AMMS, que são associações do mercado segurador voltadas para fins de disseminação desse tipo de comportamento, de entender a posição do outro, de defender direitos de algumas minorias. Então, acho que são duas associações que eu tenho visto. Mas o que me chamou a atenção, pode ser por desatenção minha, eu não tenha reparado. Eu não me lembro de ter participado de algum evento, nem delas ou de qualquer outro do mercado, que falasse especificamente sobre TPM. Então, a curiosidade veio justamente por isso, né? A gente conseguiu muita coisa. Já entramos na empresa, já falamos que todos os chefes eram homens, cadê as chefes que são mulheres? Já falamos que por que todos são brancos, ou por que todos eles são hétero, ou por que tem, enfim, que estrutura que eles têm, por que a licença maternidade da mulher é uma e a deles é de 5 dias. Tudo isso a gente já está conseguindo colocar em cima da mesa. Mas eu estou sentindo uma falta aqui da questão da TPM. Eu acho que a gente podia falar mais sobre isso. Uhum. Realmente levar uma conscientização e não levar... acho que a grande questão da TPM é que ela é levada muito como algo normal, TPM. Maravilha, vamos ter que aguentar, vamos sofrer... tantos dias por mês, vamos nos sentir mal, e a gente se acostuma com isso, né? E a gente se adapta para poder, muitas vezes no meio profissional, agradar aqueles outros que estão ali com a gente, para poder lidar com o nosso chefe, poder lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente vai tendo que se adaptar, muitas vezes se anular, né? Modificar o nosso corpo em muitos sentidos, para que a gente possa estar dentro de um sistema, sendo que isso não é saudável, né? Nem para ninguém, na verdade, porque essas adaptações que a gente tem que muitas vezes fazer para poder dar conta de uma série de outras coisas, podem ser prejudiciais lá na frente, né? Então, assim, como que a gente lida com esse ambiente profissional e como falar a respeito facilita também a compreensão disso tudo, né? Eu acredito que quanto mais a gente tocar no assunto, por mais que não seja um assunto que muitas vezes passa batido, é uma forma de conscientização, né? Sim, com certeza. Eu acho que a questão da conscientização é importante. Eu acho que
quando você conscientiza, você também acaba dando algumas pistas para quem está perto de você, sejam homens, mulheres, quem está na tua equipe ali. E às vezes nem precisa ir muito longe para poder pegar essas pistas, né? Mas se você conseguir perceber, ter esses sinais, por exemplo, com a minha mãe. Com a minha mãe sou muito direta. Ligo para ela, mãe, tô de TPM, eu já até gravo, nem ligo, para não aborrecer. Tô de TPM, então é melhor a gente ficar um pouco mais tranquila hoje, me fala se tá tudo bem, se não tiver a gente fala, se não, já entendeu que é um dia mais complicado. Eu não posso fazer isso com um cliente, eu não posso fazer isso se eu vou dar uma aula, se eu vou dar uma palestra, então temos liberdades ali que a gente pode tomar em algumas situações e em outras a gente não consegue, né? Mas, por exemplo, a questão da conscientização, eu fiquei pensando em exemplos de quem já tinha reparado se eu estava ou não estava, né? Eu lembro que eu tinha uma colega que, na verdade, virou minha amiga, e ela era da minha equipe, e ela percebia que eu ia trabalhar de calça preta, e os dias que eu ia trabalhar de calça preta, porque tinha alguma coisa estranha, porque eu gosto muito de vestido, muito, muito, então ela pensava, bad day, ela nem perguntava, mas ela já sabia que não era um dia pra gente ter assuntos muito, muito polêmicos ali, né? O meu personal trainer, mesmo sendo homem, de uma sensibilidade impressionante, assim, ele, talvez do jeito de eu me vestir, do jeito de eu abrir a porta, do óculos que eu tava usando, ele já sabia e eu não precisava já nem falar pra ele, pega leve hoje. Ele mesmo já sabia que às vezes eu precisava mais conversar do que fazer um exercício. Então, era tão legal se todo mundo tivesse essas percepçõezinhas ali, eu acho que ia ter muito menos conflito nesse período, né? Não, com certeza, né? Eu acho que essa atenção, o desenvolvimento dessa sensibilidade. Na live anterior a gente falou muito, o tema era relacionamento amoroso e TPM, né? De como os homens podem nos auxiliar também, né? Nesse sentido, como é que eles podem estar presentes, como é que podem se interessar nessa questão do ciclo, do que é isso, né? Do que são as mulheres, além daqui só aquilo que agrada, né? Porque é muito fácil você estar com uma pessoa quando você é agradável, né? Quando tá tudo bem, e nos momentos ruins, como é que fica, né? E também, assim, as mulheres não ficariam do lado deles em momentos que não fossem tão bons assim no mês, então essa preocupação, ela não podia ser de ambas as partes, né? Então é uma reflexão mesmo para a gente aguçar essa sensibilidade, né? E você falou muito dessa questão das empresas, dos chefes. Você acha que existe, que tipo de ação de conscientização dava para ser feito nesse ambiente profissional para que as pessoas pudessem mais se adaptar, mais ter interesse sobre a parte de TPM, as coisas que são geradas, enfim, sabe, os sintomas? Eu acho assim, a gente tem um caminho muito delicado ali a seguir, porque a TPM foi sempre tratada por muitos, e eu mesmo faço muita brincadeira em cima disso. Dentro dos meus hobbies, eu escrevo crônicas, já escrevi crônicas sobre TPM, sobre a menstruação em si, e tento levar isso numa de brincadeira, mas não pode também ser o assunto que daqui a pouco vai virar piada da empresa, né? Tipo, vamos criar ali um quartinho das pessoas que estão de TPM. Aí você pega e coloca todo mundo ali, vai virar meio que a gaiola das loucas. Acho que tem que ser uma coisa que até pode passar pelo humor, mas às vezes atrás do humor que a gente coloca tem um assunto muito sério ali por trás, né? Eu lembro que logo que eu lancei o meu blog, eu escrevi uma crônica, eu tinha ido para Kuala Lumpur, e daí eu nunca tinha imaginado na vida ter um lugar desses, mas eu tinha muita curiosidade de conhecer, e eu acabei fazendo alguns passeios com um taxista malaio, que falava um inglês bem mais ou menos, e a gente conseguia se comunicar não muito, assim, né? Mas chegou um momento em que eu tava menstruada, e eu tava já tão tonta, ele querendo fazer um super tour, e eu só ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu vou explodir aqui dentro do táxi dele. E eu escrevo sobre isso, sobre o momento em que eu tenho a impressão que eu sou uma panela de pressão que vai explodir dentro do táxi, e que ele vai ainda ter que passar a semana inteira catando pedaços de endométrio e de útero e de tudo aquilo dentro, né, por culpa minha. Então é um momento que a gente fica com raiva, e pra ele, eu não podia falar pra ele, assim, sabe, tá ligado? Tô menstruada, não dá. Se às vezes é o marido, é a irmã, é a mãe, outra pessoa, a gente até tem essa liberdade. Mas se quando é um estranho, eu coloco no mesmo lugar do taxista, qualquer cliente meu, qualquer aluno meu, qualquer chefe que tenha,
que você faz? Você vai botar uma placa na frente de cada um? A gente tenta colocar tudo que tem de maquiagem, tudo que a gente tem ali, para fingir que a gente tá normal. Mas a gente sabe que a gente não tá normal. Isso realmente não tá, e é como ir lidando com isso, né? Isso que é o mais interessante, como que a gente vai vivendo dentro dessa forma e lidando com isso, né? Por isso que eu acho que quanto mais... Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo assim, eu abaixo um pouco o meu idealismo das coisas, mas assim, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais isso se tornar um assunto que seja natural, mais fácil também pode ser que chegue uma época que a gente fale assim, olha, estou menstruada, estou de TPM, enfim, todas essas coisas por que se a gente fala estou com enxaqueca é uma coisa normal, né? Ou a pessoa fala, eu tenho diabetes, é uma coisa normal. Então, muitas vezes, as mulheres, elas mentem, né? Às vezes você tá mal, você tá de TPM e você usa a desculpa, eu tô com uma enxaqueca, não vou. Eu tô, né? Você tá naquele pico de hormônio de TPM e fala, eu tô com uma enxaqueca, eu tô, sei lá, com uma dor de barriga. Você fala qualquer coisa, mas não se sente à vontade de falar a verdade, né? Foi isso que eu senti, aliás, a licença, né, mas a Tânia, que foi quem nos colocou em contato, a Tânia conhecida como minha prima também, madrinha da Marina, ela já tinha falado do trabalho, mas calhou de estar um dia que eu estava envolvida em um projeto geral ali, enfim, e eu era a única pessoa da equipe do sexo feminino, e eu tava vendo que aquele projeto era inviável. Ele era inviável porque ele não tinha como seguir de qualquer maneira, e além disso ele estava inviável naquele momento, porque ainda que ele não fosse inviável com as bases que ele tinha, do jeito que eu tava, eu não ia conseguir naquela hora, naquele minuto. Mas se eu parasse um pouquinho, pegasse uma bolsinha de água quente, tomasse um comprimido, de repente desse ali um descanso de meia hora, eu conseguiria olhar para ele com uma outra cara, né? E, de fato, para qualquer um deles, eu posso contar, com as pessoas que eu conheço já tiveram algo, desde o dor de barriga, ou enxaqueca, ou né, tias que não param de morreu minha tia, logo eu não vou, aí chega uma hora que já não tem mais tia para matar. Então eu acho que era legal a gente poder falar isso sem que a gente virasse piadinha, do tipo, ela não quer conversar, ela tá nervosinha, né, olha lá, foi lá pra salinha da TPM, para não virar um deboche isso. Exatamente, virar ter o entendimento do que realmente está acontecendo ali. Eu acho que isso é fundamental, sabe? E se as empresas, né, conforme fosse existindo uma conscientização, tanto as empresas como todas as pessoas, né, fossem tendo um novo olhar a respeito, né, sobre esse momento das mulheres, né, e eu acho que ver também como um movimento natural que faz parte de um ciclo e que tem que ser respeitado, né, nós respeitamos e também as pessoas, de uma forma geral, olhem para isso de uma maneira que seja uma maneira mais natural e que você possa realmente falar sobre isso como você fala sobre qualquer outra coisa, sobre enxaqueca, dor de cabeça, dor de barriga, e, enfim, todas essas outras coisas que são corriqueiras, né? Eu acho que é importante cada vez mais essa conscientização, né? E para essas mulheres que, assim, não podem, o que você pensa a respeito, assim, essas mulheres que não têm como, você tem que trabalhar, você tem uma reunião marcada, teu chefe está ali, você tem que ir. O que você aconselha para essas mulheres que elas não têm como fugir dessa rotina profissional, né? O que você aconselharia para elas para lidar com uma TPM? O que assim, diante da sua própria experiência, né, talvez de convivência com outras mulheres, o que você acha que seria o legal de se fazer para poder passar por essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu não estou ali no rol daquelas que não conseguem não mexer na agenda. Tem coisa que eu consigo. Se eu puder, claro, escolher uma data para fazer qualquer coisa, para dar uma palestra, para dar uma aula, eu meio que tento ter a coisa ali um pouquinho mapeada. Mas tem vezes que não dá, ponto, não dá, e daí a gente tem que usar os curativos. Então, assim, o que eu começo? Quais são os meus métodos? Agora, seguindo você, eu vou aprender certamente outros, mas primeira coisa, usar um aplicativo, um calendário, qualquer coisa para você saber qual é o momento do mês em que você está e tratar aquilo que é aquele joguinho de campo minado que tinha quando não sei se você pegou essa época, mas na minha época tinha, a gente ia ali apertando onde tinha uma bomba, onde tinha uma outra coisa que eu não lembro o que era, então tratar aquilo como um campo minado.
Se não der para desmarcar, se não tiver como explicar e não dá mesmo, e várias vezes não tem como. Tem um congresso mundial, só que eu tô de TPM, desculpa, eu tô em casa, eu não consigo. Aí você tem que ir de qualquer jeito e se vira. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender qual é o momento que a gente tá, poupar as energias que a gente gasta ali com outras coisas e canalizar naquilo que a gente não pode perder, né? Às vezes não vai dar para fazer tudo, né? Mas também não se cobrar por não fazer tudo. Toda semana, por exemplo, o pessoal fala de exercício. Eu confesso que eu sempre tive uma rotina certinha de exercício e às vezes eu até ficava pior fazendo exercício do que quando eu não fazia, né? Então, não acho que é uma coisa exatamente vinculada com a outra no meu caso. Cada uma sente do seu jeito. Então, não como chocolate durante o mês porque tenho cuidado com a saúde, porque eu não posso. Sei que eu tô de TPM, às vezes é aquele chocolate que a gente tá comendo que vai ser o salvador. Pode ser que seja, de repente, um comprimido que você não toma habitualmente, que vai te fazer diferença. Pode ser, não beba porque o vinho incha, deve inchar, deve ser horrível, mas às vezes tudo que você precisa de uma taça de vinho. Então, acho que a gente pode se mimar um pouquinho nesses dias e sabendo quais são os dias perigosos, a gente se mimar e já ficar com mais cautela, evitar se colocar ali em assuntos polêmicos, porque não dá, a gente não consegue ali escolher exatamente. Eu acho que esse período de pandemia, uma coisa positiva que eu consegui ver, eu sempre defendi, tive sorte de ter alguns lugares que eu trabalhei que permitiam o home office, mas eu acho o home office uma coisa super legal para a gente lidar com a TPM, porque você já está lá em casa, percebeu, e a exasadora ela vai daqui até 1 milhão de uma vez, parou, desligou ali o celular, daqui a meia hora eu vou te responder, vai dar tudo certo, só que eu preciso dessa meia hora para poder tomar um comprimido. É um autorrespeito também, né? É tentar ter o máximo de possível de respeito a si mesma, né? O que eu tô sentindo, né? E dar atenção, né? Eu acho que isso faz muita diferença também, né? A gente falou muito de ir pra caverna, né? Tudo bem, nem sempre é possível ir pra caverna, mas assim, que movimentos eu posso, se eu sei que vai chegar ali no determinado momento do mês e essa TPM ela vai me pegar de alguma forma, porque é algo que eu já sofro, né? Então, como eu posso me preparar ao longo do mês para quando chegar nesse momento, né? Nas terapias integrativas a gente fala muito disso, né? Da gente se cuidando ao longo do mês para que quando se chegue no momento da TPM em si, você está mais preparada para passar por ela. Né? Então, dentro das terapias integrativas, eu falo as que são reconhecidas, tá, para a Organização Mundial de Saúde, porque tem várias, mas assim, tem as que são reconhecidas, as que são sérias, e as que podem realmente ser alinhadas aos tratamentos que a gente fala medicinais mesmo, né? Então, assim, as terapias, elas não substituem um tratamento médico, né? Mas elas alinham e elas auxiliam no alívio, né? Tanto da TPM como de várias outras questões. Então, elas podem apoiar bastante, né? Tem acupuntura, tem florais, tem reiki, tem N terapias que podem ser usadas. E uma coisa que me pediram, né, para falar a respeito, aqui na semana passada chegaram algumas perguntinhas e falaram também onde que a gente faz essas terapias, né? Então eu falo que hoje a gente tem 3 caminhos que a gente pode ir, né, que eu conheço, que são os mais básicos. Se você tem convênio, você tem alguns hospitais que fazem esse tipo de atendimento, então dá uma pesquisada se o seu convênio atende em hospitais que fazem esse tipo de atendimento de terapias integrativas. O SUS oferece pelo menos umas 16 tipos de técnica diferentes, tá, para tratamento gratuito, então é reconhecido pelo SUS e é implantado na rede do SUS, e tem no caso de você também procurar terapeutas que tenham suas clínicas, que tenham seus espaços, que façam os atendimentos, né, até mesmo online, como eu tenho feito de um tempo para cá, tenho feito os atendimentos todos online, né? A gente nessa pandemia não tem como, mas assim, existem técnicas que são super tranquilas para se fazer online também, né? Que tem a ver com meditação, com autoconhecimento, com estabelecer o seu ciclo diante entender esse seu ciclo, como aproveitar ele da melhor forma possível, né? Mas é realmente se preparar e olhar para isso, né? Um exercício de você com você mesmo. Acho que por isso que o tempinho para si mesma, né? O tempinho para mim. Eu preciso usar esse tempinho para mim, porque a gente às vezes doa tanto, né, Ivy, para os outros, a gente às vezes faz um exercício de doação tão forte para as outras pessoas, né, e fica complicado e esquece da gente, né. E eu acho que a gente também está numa nova configuração da sociedade, em que a gente vem aí saindo, geração após geração, né, tendo menos filhos, tendo mais
pessoas que moram sozinhas, então eu tenho algumas amigas também que moram sozinhas e a gente também se apoia muito nisso. Então eu estava até ouvindo aqui antes de entrar, é uma pena que eu não posso publicar porque tem mensagens divertidíssimas. A gente faz um grupo e o grupo já tá ali, e daí uma do nada entra xingando, é palavrão, 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 e daí você começa a descobrir história. Nós tô com vontade de hoje, daí teve um caso que eu achei uma estava muito brava por causa de uma tarefa lá do além que o professor tinha pedido para a filhinha, e a filha tinha que manusear ali o equipamento que ela tinha para trabalho. Então daí ela pega, xinga, daí entra outra, xinga, às vezes é melhor, a gente xinga todo mundo, aí a gente vê, né, porque é uma rede de apoio, na verdade, né, é uma rede de apoio que é necessária mesmo, com certeza. Porque em vez de você xingar outra pessoa, a gente se apoia. Às vezes eu tô meio brava, eu mando pra umas e falo, ó, você nem precisa ouvir, eu já aviso, nem precisa ouvir, eu tô aqui reclamando, pra não reclamar sozinha, eu vou reclamar com você. Aí reclamo daquilo que precisaria, e daí a gente também percebe que realmente, acho que as pessoas passam mesmo imagens muito maravilhosas, corpos super perfeitos, mulheres que nunca tiveram uma menstruação na vida, nunca mancharam uma cadeira de sala de reunião, que nunca precisaram desmarcar um compromisso de última hora porque não tinham condições de sair do carro de tanta dor que elas tinham. E a gente, quando a gente se aproxima e olha lá perto, a gente consegue, poxa, não tô sozinha aqui, eu não sou aquela pessoa ali que o pessoal pensa que tá sempre ali em mulher de ferro. Não, eu posso até passar, às vezes, uma imagem dessa, mas você não sabe que o esforço que eu tô fazendo, tanto que eu tô canalizando de energia para estar ali naquele momento e fazer aquela tarefa, né? Exatamente, né? O quanto de trabalho interno tem que ser feito para poder dar conta das coisas, né? Eu vejo que ter essa compreensão, né? E eu acho que, como você fala, de ter um grupo de apoio mesmo, de outras mulheres que entendam, que sejam nossas amigas, que a gente possa realmente falar. Eu sempre falo, quando você está na TPM, antes de você fazer qualquer decisão, consulta a sua amiga para ver se você é você ou são seus hormônios, sabe uma coisa assim? Fala com alguém que está perto de você para você ter um termômetro sobre as suas emoções naquele momento, né? Então acho que isso que é importante esse compartilhar, né? O que eu vi que muita gente, desculpa, que fica passando muito rapidinho aqui as mensagens, vocês vão mandando, mas eu vi assim que tem uma enxurrada de gente que tá falando do chocolate, né? Falaram até assim que a dica para os homens é ir na Chocolândia todo mês, né? Então eu acho que assim, chocolate ele aumenta, ele tem uma substância que aumenta, né, as nossas zonas de prazer, serotonina e uma série de outros hormônios, então ele ajuda mesmo a gente a ter mais essa questão prazerosa, né? Então ele auxilia nesse sentido. Então libera o chocolate, sabe? Eu acho que é aquele momento que eu posso fazer por mim nesse momento, eu vou fazer, né? Mas eu tô de dieta. Não vai ser um chocolate que vai te quebrar, às vezes aquele chocolate vai te salvar porque você descontaria em algumas outras coisas depois, né? Você descontaria em... Eu fazer esses pequenos jogos também, eu falei, o que eu posso fazer, né? Então, tentar cortar alguma coisa. Por exemplo, sei lá, eu tenho refluxo. Então, se eu tenho refluxo, eu sei que eu não posso tomar o suco junto com a refeição, porque aquilo não vai muito bem. Pô, mas de vez em quando eu gosto de tomar uma taça de vinho. Então, a gente corta o suco, aí de vez em quando toma uma taça de vinho. Eu adoro abacaxi, mas o abacaxi me ataca um pouco. Então, deixa o abacaxi de lado e vai comer pêssego. Quer dizer, a gente tem tudo na vida, são escolhas, né? Se eu quiser comer um abacaxi inteiro, já sei que eu vou ter refluxo. Então, assim, a gente vai fazer pequenas negociações com a gente. Eu preciso dar aquela palestra, a palestra da minha vida. Putz, mas eu tô de TPM, o que eu posso fazer? Será que consigo ir um dia antes, passar o dia um pouco mais zen, de repente fazer uma massagem, fazer alguma coisa e chegar à noite, dar a impressão que eu nasci assim? Acho que dá, vamos tentar. Então a gente vai ali, não dá, não tem. O que a gente tem é o primeiro voo da manhã, só tem que chegar com a cara que se tiver, eu tenho que se apresentar. Tá, então no dia anterior eu vou tentar dormir super mais cedo, vou compensar ali aquelas horas, depois tem uma hora, mas eu acho que tudo isso é esse joguinho e ninguém tem uma balança melhor do que a gente mesmo para saber como que a gente faz essa negociação. Exatamente, é um exercício de autoconhecimento, né? Eu acho que a menstruação e a TPM, ela também nos dá essa possibilidade da gente se conhecer melhor, porque
acho que até os sentimentos que a gente tem durante a TPM é para avaliar por que vem com tanta intensidade, por que aqueles pensamentos ou aquelas coisas realmente incomodam e por que a gente não resolve isso ao longo do mês. Porque se chega naquele momento de tanta evidência, não quer dizer que é só naquele momento que a coisa acontecia, né? Ele já poderia estar ali perturbando há muito tempo e você só não estava dando conta. Então, assim, ela amplia certas coisas para que você possa olhar e possa também resolver, né? Eu acho que fazendo ela como um instrumento também de autoconhecimento, né? Acho que isso, e se conhecer também para saber o que funciona para você e o que não funciona, porque aquilo, nem tudo vai funcionar. A fórmula não é a mesma para toda mulher. Nós temos momentos diferentes, corpos, né? Por mais que tenhamos hormônios similares, cada uma recebe uma quantidade diferente ali por mês de hormônio, de mudanças. Então, assim, é entender como você funciona diante disso tudo, né? Eu acho que isso que é o principal, né? Me lembra até posso dizer uma tia, mas não era exatamente uma tia, quase, que eu tenho como se fosse, e daí ela tinha uma filha, e eu e minha mãe, a gente andava muito juntas ali às 4, e daí eu sofria às vezes por causa das cólicas, e ela falava, eu sei como que é a cólica dela, é igual a minha, é uma dor fininha, e a gente ficava me achando engraçado aquilo, como que ela sabe que é dor minha, que nem sou sobrinha de sangue dela, sabe que a minha dor é uma dor fininha, mas eu entendi o sentido dela, e de fato, é uma dor fininha que eu tenho. É uma dor fininha, uma dor que vai ali, né? A gente entende, você falando assim, tipo, uma dor fininha, a gente consegue entender o que é, né? Acho que de algum momento a gente já acabou sentindo, né? Então é muito, muito legal isso mesmo. Nós tornamos códigos, né? A gente vai criando códigos também para ter uma compreensão. E como você, como advogada, a gente vê assim, que tem muitas leis, por exemplo, que protegem na questão da maternidade, que protegem, que dão direitos às mulheres em muitas outras questões, né? Tipo maternidade, ou então, que é um assunto muito falado, ou então a gente vê, por exemplo, agora, né, que está sendo muito mais comentada essas questões das leis do abuso, da Lei Maria da Penha, coisas que possam dar suportes às mulheres para que elas todas possam ser resguardadas de uma série de coisas que são nossos direitos, né, direitos básicos que a gente tem e que são necessários para a nossa vida, né, para que a gente possa dar conta de todas as coisas e também porque é um direito, né. Você acha que seria importante ter alguma legislação ou algo que pudesse auxiliar a mulher nessas questões também da TPM e da menstruação, sendo que é uma necessidade básica, de saúde básica, e que todas nós passamos por isso todos os meses e que isso afeta, né, toda a nossa parte, tanto pessoal quanto profissional? Você acha que deveria existir alguma legislação a respeito, que pudesse resguardar as mulheres nesse sentido também? Eu acho que poderia se pensar nisso, mas como é que funciona no direito, né? A gente tem ali os fatos, eles acontecem numa velocidade e o direito ele vai ali devagarinho se acomodando, uma vez que os fatos já aconteceram bastante. Então, acho que antes, talvez, de pensar numa legislação, alguma coisa, criar uma cultura de entender o que a gente tem, o que está acontecendo, desenvolver pesquisas ali, o que eu, semana passada, eu fiz de brincadeira no meu Instagram, e eu achei que foram valiosas as contribuições que eu recebi ali, o pessoal fez um tom realmente de brincadeira, mas eu vi que as pessoas se preocupavam, que as pessoas às vezes percebiam que da colega não estava do mesmo jeito, né? Então eu acho que se essa cultura vier e a gente conseguir ter empatia pela causa do outro, não precisa vir uma lei que imponha alguma coisa, né? Às vezes essa empatia não vai vir nunca, e daí a gente vai ter que trazer a força lá de cima para cá. O assunto tem que ser tratado com muito cuidado, porque a gente já demorou tanto tempo para conseguir as conquistas que tem de hoje, estamos ali chegando um pouquinho mais perto da remuneração deles, estamos ali chegando um pouquinho mais perto dos cargos que eles tinham e a gente aspirava, mas a gente chegava ali naquele telhado de cristal e não passava nunca dali. Então, para que não seja um problema, assim como, por exemplo, desde sempre, as amigas sempre comentam, você vai lá perto dos 25, 30, 35, vai fazer entrevista, a primeira coisa que te perguntam, homem ou mulher, tá pensando em ter um bebê, que já bota um X ali, né? E tem casos, ela teve uma colega aqui que eu conheço do mercado, em que eu vejo que não, que vai ter um bebê não é um problema. Já cheguei a ouvir uma vez de uma chefe,
se você pensar em ter um bebê, traz um bercinho, a gente recebe, assim, com carinho, sabe? E então eu acho que é um pouco disso também, né? Da gente poder criar essa cultura, se colocar no lugar do outro. Poxa, ela tá sofrendo aqui, eu lembro que a minha irmã também, outro dia eu ouvi uma live sobre isso, não precisa ficar o dia inteiro falando sobre isso, também não quero que tratem a gente como um bando de pessoas ensandecidas e que não é para levar a sério o que a gente está falando porque era uma TPM, não é isso, mas entende que não é o mês inteiro igual, às vezes durante o próprio dia a gente vai ali, vai oscilando, vai tentando chegar em alguma coisa e a gente se cuida, a gente tenta fazer ali, não culpa a gente, que outra coisa importante, não culpa, porque deve falar, nossa, mas até hoje tem TPM, né, ainda se presta ao papelão. Ai, nossa, é um discurso, né, nossa, tá de TPM hoje, né, tipo, ai, meu Deus, né. Então, né, às vezes sim, a gente tá, então, eu acho que precisa tudo isso, é uma linha muito cuidadosa que a gente tem que tomar para de repente você não virar um empecilho para o empregador falar assim, vou contratar uma mulher, aí ela vai ficar grávida, eu vou ter que dar uma licença, aí se ela quiser ter um segundo filho, ainda vai ter TPM, põe um homem, e não é isso que a gente quer, não é esse o ponto, a gente tem um monte de características interessantes, a gente é mais observadora, a gente é mais dedicada, a gente tem percepções que eu acho que se os homens conseguirem tirar isso de bom da gente e darem essa horinha que a gente precisa estar sozinha, fica tudo melhor, não é a paz mundial, não estou aqui acreditando. Uma coisa balanceada, na verdade, né? Eu acho que é pensar em como balancear as coisas, né? Pensar que muitas vezes em pesquisas apontam que as mulheres elas são muito produtivas, né? Multitarefas, que nem a Tânia coloca aqui. Então, assim, o quanto de coisas que já foram feitas, adiantadas, até aquela 1 horinha que ela precisa, que na verdade ela poderia tirar 3 ou 4 horinhas, porque ela já adiantou uma série de outras coisas, não como algo a mais, mas porque realmente tem uma habilidade de uma observação, uma forma ali de lidar com aquelas outras questões, né? Então, assim, quanto que será que essa funcionária, será que 1 horinha é realmente algo tão precioso assim que eu não possa dispensar, né? Então, e eu acho que também tem uma questão de ver como um investimento em qualidade de vida, né? Porque se você tem funcionários que estão se sentindo bem, estão com uma qualidade de vida ok, você produz muito mais. Então, assim, se aquele funcionário precisa de meia horinha, por que não? Se ele voltando, ele vai produzir muito mais do que se ele não tivesse aquilo, né? Então, acho que é esse olhar sobre qualidade de vida que precisa ser mais aprofundado também, né? Acho que tudo isso conversa mesmo com a história de precisamos todos ir para casa ao mesmo tempo, até mesmo aqueles lugares mais rígidos que diziam, não, aqui todo mundo, 9 da manhã, tá todo mundo sentado, 6 da tarde, todo mundo levantou e foi embora. Mas as pessoas perceberam que no mesmo, se você chegar às 9h30, se você chegar 15:50, se for ter um rodízio, se você mudar teu ciclo, o que importa é o que você vai entregar no final. Se você fez aquilo ali sofrendo, não sofre, espera, se for alguma coisa que dá para esperar, vai. Se você não tem como, sei lá, eu tenho aqui, tô vendo colegas, professor de escola, não tem como não ir dar aula, né? Precisa ir, ou precisa trabalhar de repente com uma pessoa ali, um assistente, se a escola tiver essa condição, se der, quando não der, se vira, dá aula sentada. Já me aconteceu de dar aula sentada, de falar, gente, desculpa, eu não tô aguentando, eu vou precisar dar aula aqui, mas eu vou fazer sentada. Então, eu acho que passa por tudo isso, pela questão de entender que o projeto, ele é muito maior do que aquela hora que estão, às vezes, exigindo uma coisa de você, que você, naquele momento, aquele você não pode dar. Com certeza, né? É um sistema, um movimento muito maior, né? E você fez muitas viagens, né? Pelo que eu vi ali, que a gente conversou, eu vi algumas coisas no seu Insta também. Então, assim, vários lugares diferentes, né? Vários países, teve em contato com várias culturas. Você percebe que a gente se trata a TPM de um jeito diferente? Tem um olhar diferente, variando de cultura para cultura, um pouco dentro da vivência que você já teve? Eu vou chegar na parte mais sofrida que eu já ouvi, que foi a TPM é uma invenção da mulher brasileira. Nossa. Então, assim, não é algo que a gente conversa, né? Que eu entre, né? Eu vou viajar para algum lugar diferente, que a gente coloca a TPM em cima da mesa. Não, mas é uma criação da mulher brasileira, eu achei muito forte. Eu acho que eu não concordei com isso, não.
Lógico que não. Acho que a gente tem hormônios para mostrar. Nossa, então, né? Tão assim, né? No exame de sangue. E nem que seja só por isso, a pessoa podia ler antes de abrir a boca para falar esse tipo de coisa. E eu não estou falando de pessoas que não tenham um grau de instrução, estou falando assim, de gerações ali, de gente que carrega não só do machismo, porque as do machismo já me dava um programa inteiro do que eu já passei, mas de TPM exclusivamente essa, fiquei quase com vontade de tatuar aquilo no braço ali, é a invenção da mulher brasileira. Nossa, esse daí foi forte, né? Uma invenção exclusivamente brasileira, realmente, né? A gente, como isso eu falo, a TPM, ela é universal, né? É um movimento, assim, é uma questão universal e como não se olha realmente, né? E como se faz pré-julgamentos com relação às coisas, né? Agora, essa da invenção, é uma invenção da mulher brasileira, eu nunca tinha ouvido, assim, isso é muito... É muito ruim, né? Preconceituoso, né? Então, a história do dramalhão mexicano, eu não sei, eu não conheço o México, não sei se existem dramalhões mexicanos, mas é tão preconceituoso quanto você achar que todo mexicano se comporta de acordo com algumas novelas que a gente já assistiu e que umas eram mais dramáticas, outras não eram, e umas a gente nem assistiu, mas a gente ouve que alguém fala que elas eram dramáticas e a gente já sai colocando ali dramática, né? Então... É um pré-julgamento, né? Até o que a gente fala, assim, o jeito da gente falar, a gente precisa também tomar esse cuidado. Com certeza. E que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo, assim, para a gente ir concluindo? O que você gostaria de deixar de mensagem, de recado para as pessoas que estão assistindo a gente aqui nessa live? Eu pensei muito quando que a gente foi construindo, acho que a parte gostosa mesmo da gente fazer a live, ela passa muito pela construção, né? Portanto, a gente se conhece, a gente que nunca se viu pessoalmente, e acho que passa também pelo estudo. Até eu faço lives de brincadeira, de descompressão, eu falo, mas tem um estudo que vai a semana inteira para fazer. E para essa de hoje, eu nunca tinha falado assim em público sobre TPM, e daí eu fui lembrar de uma palestra que eu dei há uns 2 anos em Florianópolis, e o ponto era sobre a questão de uma questão de gênero, masculino, feminino, como é que a gente lidava com aquilo, e eu concluí dizendo que aquilo que os homens tinham ali, de repente, como um privilégio, né, se eles cedessem um pouquinho pra gente, a gente iria conseguir entregar mais para eles e viver numa convivência ali um pouco ideal. Eu acho que de lá para cá, embora tenha passado 3 anos só, já vejo movimentação, já vejo escritório que não tinha nenhuma sócia colocando sócia ali, não sei como que está sendo bem tratado ou não, mas eu acho que a provocação, a ideia do vou tirar um pouquinho daquilo que você tem, vou pegar para mim, mas quando eu te devolver vai ser mais legal para você, para mim, a gente pode ganhar mais dinheiro junto, a gente pode brigar menos em casa, tem um monte de coisas interessantes que a gente pode ter de ganhos ali, mas me dá esse tempo. Eu preciso dele, é como o do masculino e feminino, né, que eu dava o exemplo não adianta nada a gente sair gritando que dá meu espaço, se chega na hora da conta a gente vai lá, sai só com o RG, nem levou o cartão de crédito, então a gente divide com ele, se está ganhando o mesmo que eu, vamos dividir no 50-50, se está ganhando mais do que eu, então tá bom, então você quer pagar 60, eu pago 40, mas tudo isso a gente precisa ficar mediando. Com certeza, nossa, muito legal. Acho que é uma reflexão muito bacana para a gente pensar e levar mesmo para a vida, para o nosso dia a dia, né? Pessoal, quem tem alguma pergunta aí que está acompanhando a gente, eu agradeço, tem muita gente bacana aqui conosco, estou muito contente com a presença de todos vocês, né? E vi muito pessoal muito do bem, um pessoal muito bacana, eu vi vários comentários, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram deixar registrado para a gente? Que eu vi muita gente, o pessoal tava falando que pena que já tá acabando, né? E outra coisa que eu acho legal, né? Você falou que vai ficar gravado no seu canal, mas infelizmente, talvez as pessoas que estejam aqui com a gente são aquelas mais conscientes e as que queriam ter voz, são aquelas que queriam estar ali num púlpito falando para todo mundo. E tem gente que, assim como acontece quando nós vamos fazer alguma coisa, fala, vai fazer o que hoje? Vou falar sobre feminismo.
E para que você vai falar sobre isso? Ainda tem esse tipo de questão? Eu levo essas também. Então, talvez, infelizmente, as pessoas não estejam aqui, mas a gente vai tentar disseminar, né? Com certeza, é. Eu falo que, assim, é um assunto universal com muitos tabus. É uma coisa muito, assim, chega até a ser engraçado, né? Porque quando a gente tá falando de TPM, de menstruação, é um assunto, né, que as mulheres todas passam, né? Enfim. E que tem tanto tabu para se falar em cima disso, que as pessoas às vezes não estão se sentindo preparadas para falar, né? Então, mas é que é necessário, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, que é desconstruir uma série de conceitos que são errados, né? Fazer uma desconstrução de uma série de tabus para que a gente possa realmente falar com isso com uma leveza, como a gente fala de dor de cabeça e enxaqueca, que é uma coisa, né, que todo mundo fala com a maior tranquilidade do mundo, né? Então acho que é isso mesmo, né? É nós nos educarmos, nós passarmos e fazermos esse trabalho, né? Eu vou salvar essa live também, vou deixar ali no meu Insta para depois, se quiserem recomendar para outras pessoas assistirem, para homens assistirem, né? Ela vai ficar ali registrada, tá bom? Olha, bom, gente. Obrigada. Deixa eu dar um tchauzinho para você. Obrigada, pessoal que entrou, e obrigada a você por ter aberto esse espaço, né? Por ter. Obrigada para a Tânia que nos apresentou, mas enfim, eu acho que é fundamental. Vou disseminar ali, já passei com uma porção de amigas do teu canal, e eu acho que esse diálogo ele é super rico. Parabéns pela tua coragem, pelo teu projeto. Vou tentar conhecer ele um pouco melhor, para ver se eu tenho mais umas 300, de repente, TPMs com menos tensão. Com certeza, e eu quero agradecer muito a você, Ive, assim, pela forma como a gente se conectou, né, você ter assistido a live anterior, ter me inscrito, enfim, e a gente, né, a gente não se conhece pessoalmente, fomos estreitando, assim, da semana passada para essa, os nossos laços, então eu quero agradecer muito também por você ter aceitado, né, por você ter trago opiniões tão fortes, de uma forma tão clara, tão precisa, sobre um assunto que precisa de um posicionamento como você colocou hoje, sabe? Eu acho que foi maravilhoso, eu sou muito grata a você por ter aceitado, né? Eu acho que uma das coisas que você me falou, num dos áudios, que falou assim, nossa, tem coragem, né? E aí depois que eu parei pra pensar, tipo, nossa, realmente, né? Eu fui entendendo onde estamos mexendo, né? Quais são as feridas, quais são as dores que nós estamos mexendo, né? E eu sou muito grata por você ter topado e por estar aqui comigo hoje, né? E que a gente possa fazer várias outras coisas juntas também, tá bom? Aliás, um último adendo. A Tânia disse que nós nos conhecemos. Ela mandou uma foto do casamento dela, que estamos aparentemente, a gente se conhece, a gente só não sabe, mas a gente agora vai ficar bem pertinho uma da outra e a gente vai conseguir. Não, com certeza, ela mandou uma fotinho mesmo, a gente se conhece, né, assim, só não tinha conversado, mas já estivemos no mesmo ambiente, né, então eu agradeço a todo mundo que está parabenizando a gente, muito obrigada por todas essas mensagens de carinho, agradeço, né, divulguem, tá, gente, é importante que a gente passe essas mensagens para frente e dizer que na sexta-feira eu vou ter uma live também especial com a Marcele Pá Andrade, que ela vai vir aqui falar com a gente, e ela é psicóloga, então a gente vai falar sobre as questões psicológicas da TPM, né, como lidar com isso, então ela vai trazer algumas dicas pra gente, a gente vai conversar a respeito, enfim, vai ser bem bacana também, então se vocês puderem, por favor, chamar outras pessoas, né, vai ser também sexta-feira às 20h30, tá bom? Então, Ive, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, né? Uma ótima noite para todo mundo. E vamos nos manter conectados, né? Sempre, trocando informação. Um beijo. Então, super beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.